Vitorazzo. A gente ia lá em frente à igreja matriz, tirava o escapamento da moto e passava na avenida principal com o escapamento aberto, às 10 horas da noite. Fazendo uma barulhinha. Então levavam a gente para a delegacia. Eu tinha 16 anos. Pera um pouquinho. Você está posicionado? Não vamos perder isso aqui, que nós também queremos isso. Ele pode voltar um pouquinho? Dá o início da história. Pera, posicionou? Já. Então, conta do início. Deixa ele sozinho. Ele nos levava a gente para a delegacia. Não, conta o que você fazia, o que você fez para ir para a delegacia. Bem, a história começa com a minha ida para a delegacia, e eu vou explicar por quê. Eu e um companheiro chamado Pedro Vitorazzo, aliás, um grande amigo, nós andávamos de moto, acho que éramos os 2 motociclistas da cidade. E a gente ia à noite, algumas vezes íamos até a igreja matriz, que ficava no começo da Avenida Jorge Tibiriçá, lá em Pindamonhangaba. Retirávamos o silencioso da moto, né, e atravessávamos toda a Jorge Tibiriçá com o escapamento aberto, fazendo aquele escândalo danado. E isso fazia com que a PM nos levasse para a delegacia, aquele tempo era a Força Pública, se não me engano. E nessas idas à delegacia, a gente ficava tomando o chamado chá de banco, né? Não registrava o boletim de ocorrência nem nada, mas ficávamos lá a noite toda, se ninguém viesse ao nosso socorro. Normalmente era o prefeito. Ele vinha, eu lembro-me de uma noite que ele veio de paletó de pijama por baixo do pano, para nos tirar, para nos libertar. E nessas idas à delegacia, ao contrário de eu ficar mal visto, eu acabei ficando amigo do delegado, que era o doutor Hélio Pereira Pantaleão, que aliás é uma família de delegados, tem filhos delegados. E aí um dia eu estou na rádio, eu estava começando, eu tinha 16 anos, o doutor Hélio apareceu lá com um jipinho, disse, olha, tem um acidente feio na Dutra, você não quer ver? Você quer ser repórter? Eu não queria ser repórter, eu queria ser locutor. Eu falei, vamos sim. Chegamos ao local, estavam recolhendo o corpo. Né? Estavam recolhendo o corpo para ser levado até o necrotério do cemitério de Pindamonhangaba, que não havia um necrotério propriamente dito na cidade, era anexado ao cemitério. Aí o corpo foi, tem até foto dessa. Dali o traslado do corpo eu não acompanhei. Agora tem um detalhe que é importante. Quando houve o acidente, aconteceu muita coisa, muita especulação. Foi fulano, deve ser algum sanfoneiro, deve ser não sei quem, deve ser não sei quem lá, porque havia pedaços de acordeão jogados no acostamento. Aí fomos descobrir bem mais tarde que o Chico Alves gostava de dinheiro, né? Então ele comprava acordeão aqui em São Paulo, que era barato, para vender no Rio de Janeiro. Entendeu? É isso. Esse é um detalhe da história que pouca gente sabe. Consta também que quem fez o reconhecimento do corpo, eu não acompanhei esse ponto da história. Como eu disse, eu não acompanhei o traslado. Eu estive lá com o delegado, vimos a cena e voltamos. Quem teria reconhecido o corpo seria o irmão da Perpétua, da mulher do Chico Alves. Ele ficou desacordado no mato com a batida, batendo um caminhão da marca Taunus, isso eu me lembro até hoje. Bateu e... Então, disse que ele ficou
desacordado no mato e acabou por identificar quem era. Que até então podia ser um sanfoneiro, não sei quem, não sei quem. Bom, eu fui do necrotério, quando o corpo chegou no necrotério, eu estava no necrotério. Aí, já identificado o corpo, eu fui para a rádio para dar a notícia. E ninguém queria me deixar entrar no ar. Não, isso aqui é perigo, não sabe se é verdade, isso aqui lá. Tá, bom, a muito custo eu entrei no ar e dei a notícia. Dei a notícia numa rádio modesta de 100 watts, né? E tratei de passar a notícia para o Rio de Janeiro, para a Rádio Nacional, cujo diretor de jornalismo era o Heron Domingues, também titular do Repórter Expresso da época. Aí, para falar com o Rio de Janeiro foi um drama, porque aquele tempo levava-se de 5 a 7 horas para falar de Pindamonhangaba com o Rio e Pindamonhangaba com São Paulo. Então eu expliquei a situação para a telefonista local, ainda era aquele telefone da manivelinha. Expliquei a telefonista do que se tratava e ela fez chamadas pontes. Ela ligou Pindamonhangaba com Lorena, Lorena ligou com Cruzeiro, Cruzeiro com Resende, Resende Rio, uma coisa assim. Eu sei que num tempo de 5, 6 minutos eu falei com a Rádio Nacional. Né? Aí eu contei, senti uma incredulidade da parte do Heron. Eu falei, tá bom, me dá o seu telefone. Eu falei, 84. Ele falou, quanto? Eu falei, 84, é só isso? Eu falei, 84 é o número do meu telefone. Bom, aí acho que usando do mesmo expediente que eu, 5, 10 minutos depois ele ligou para confirmar. E colocou no ar a edição do Repórter Expresso. Quer dizer, aí parou o Brasil, né? Aí parou o Brasil. Comoção. Quer dizer, na verdade, tem muita gente que fala, foi você que deu o furo. Primeiro, não considero furo. E se pode ser chamado de furo, eu não gostaria de ter dado esse furo. Né? É mais ou menos por aí. Franco, nos esclareça uma coisa, porque você foi testemunha ocular desse momento. Como você encontrou o corpo do Chico? O que você viu naquele momento? Descreve a cena que quando você chegou com o Dr. Pantaleão. O corpo já estava fora do veículo. Devia medir 50, 60 centímetros. Ao contrário do que dizem que era muito maior, não. Coisa de 50, 60 centímetros. Era um toco carbonizado, desculpem a expressão. Era um toco carbonizado. O carro inteiramente calcinado. Né? E, enfim, foi a cena que eu assisti. E aliás, fiquei chocado com muito tempo, porque eu era garoto, eu tinha 16 anos. E ver uma cena dessa não é fácil, né? Que talvez você nunca mais tenha visto igual na sua vida. Né? Vi. Acabei vendo aqui do Joelma, bom, aqui em São Paulo. O incêndio maldito do Joelma. Vi 5 corpos num elevador. Já estava mais preparado depois. Né? E me diga uma coisa, uma outra polêmica que anda sempre rondando por aí. Naquela época, vários jornalistas aproveitaram esse momento e relataram histórias que rodaram o Brasil. Uma dessas histórias é a seguinte: enfiaram no meio dessa história entre Pindamonhangaba e Rio de Janeiro, Taubaté. Sim. Muitos dizem que o corpo não foi para Pindamonhangaba, foi para Taubaté, já sabemos que foi para Pinda. E muita gente diz que por algum motivo, ou diziam que como não tinha vamos dizer, instituto médico legal formal em Pinda, Isso. que tiveram que levar o corpo para Taubaté para fazer a autópsia. Qual é a verdade de tudo isso? Olha, Taubaté com certeza não foi. Com certeza não foi. Eu imagino que
como eu disse, da hora do necrotério em diante, eu não acompanhei mais o desenrolar da história. Mas até aquele momento eu nunca fiquei sabendo do corpo ter sido levado para Taubaté. Quer dizer, ele foi direto para o Rio. É. Aliás, surgiu também a fala de alguns de que artistas ou familiares do Chico vieram buscar o corpo em Pindamonhangaba e levaram para... Ou isso também é conversa? Também não tenho conhecimento disso. Não tenho. Agora, tem muita vez, todo fato tem sempre 3 versões, né? Sim. A minha, a sua e a correta, né? É verdade. Agora, eu acho que mais ou menos tudo que eu sei, né? Não me lembro mais de algum outro detalhe. Lembro-me que o caminhão que bateu com o Buick, né? O americano fala Buick, anos 51 ou 52 do Chico, era um caminhão da marca Taunus. Esse caminhão ficou jogado numa oficina mecânica lá de Pindamonhangaba de um amigo meu. Vieram buscá-lo depois, reformaram? Não sei que fim foi dado ao caminhão. O carro do Chico era um carro chique para a época, né? Era um importado. O acidente foi em 52, o carro dele era 51 ou 52. Quer dizer, pouco antes comprado. O carro luxuoso, muito potente também. Né? Muito Sim. potente. Naquela época os carros saíam com 6 e 8 cilindros. Né? Não tinha motorzinho de 4. Sim. E o Buick, por exemplo, era um carro com um motor potentíssimo, né? Devia andar, não sei se andava muito, porque antigamente os motores eram grandes e os carros andavam um pouco, né? Hoje é o contrário, hoje o motor é pequeno e os carros andam muito. Né? E me diga uma coisa, o que você, depois que a notícia foi dada, o que você pode nos dizer, não que você tenha visto naturalmente, mas a repercussão, o que você soube depois de importante que você gostaria de contar do fato da morte do Chico? Assim, acho que nada muito a acrescentar. Quanto à repercussão, foi uma coisa terrível, né? As rádios todas, sem exceção, tocavam Chico Alves o dia inteiro. Eu nunca vi aquilo. A programação inteira tocando Chico Alves. Foi a grande homenagem. Né? Porque ele era, na verdade, o maior astro da época, né? da música brasileira. Ele fazia aquele programa Quando os Ponteiros se Encontram na Rádio Nacional, com a locutora Lúcia Helena. Né? E era cartaz absoluto, né? Mas com... Depois não acompanhei mais, porque eu era garoto, dispersivo, não estava muito aí com... Né? Você praticamente foi uma... eu fui meio que de curiosidade acompanhar o delegado. Né? De curiosidade. E a foto, com relação ao tamanho do corpo, que vocês perguntaram agora há pouco, eu tenho uma foto do velório lá em Pindamonhangaba, no meu celular, que eu até acabei de mostrar para o René. O corpo parece realmente maior, mas eles devem ter usado um tipo de cobertura, sabe? Para não parecer... Então parece ser um corpo quase que normal. Né? Mas não... Essa foto que ele está falando é aquela com o lençol branco, Isso. que tem as velas atrás, e que realmente o corpo parece normal. Mas o Franco viu o corpo ali, sem lençol, sem nada, à beira da estrada. E eles naquela foto do necrotério, eles envolveram o corpo num tipo de pano que eu não sei qual, e colocaram aquele lençol por cima, aquele lençol branco. Sim. Essa foto, inclusive, tá a figura do pai do Daniel Vilela Ribeiro. Do Daniel e do Fábio. E do Fábio. Do Daniel e
filho, Fábio, cujo pai era meu companheiro de rádio, ele era o locutor da Hora da Ave Maria, o Augusto César Ribeiro, que irmão do prefeito da cidade na época. Que Fábio e Daniel nos contaram que aquele pano branco era um lençol que ele pegou de casa É, também. e cobriu Também ali tem essa, eu não sei, eu não acompanhei, mas eu soube dessa história. para não ficar exposto. Para não né? ficar exposto. Ele foi buscar da casa dele. Outra coisa que eu estava conversando com o Franco, é justamente esta dúvida que todos têm, onde foi parar a autópsia e as fotografias feitas do corpo. O Franco não tem ideia disso. A mínima. Agora, uma pergunta. Hoje, em Pindamonhangaba, deve existir um necrotério público, lógico. Imagino que sim. Será que essas documentações antigas estão arquivadas? Porque como é que isso podia sumir, Franco? É estranho, né? Porque o maior cantor do Brasil, você procura isso, tem gente que te conta que, eu tenho uma cópia, só que nunca apareceu. Esse negócio do tamanho do corpo, que você que foi testemunha está nos contando, nós colocamos fé porque você viu isso. Mas as pessoas que não viram, sempre dizem onde estão as fotografias para provar que o corpo estava diminuído. Ou será porque Tem um documento, né? deve ter pelo menos uma certidão que diga o que aconteceu. Agora, será que por o corpo estar carbonizado, não foi feita autópsia? Eu tenho, por exemplo, a certidão de nascimento, a cópia da certidão de nascimento do Alfredo Lepeira, Do parceiro do Gardel. de Gardel. Mas do Chico. Me diga uma coisa, já que você falou. Exatamente onde Lepeira nasceu? São Paulo. São Paulo, São capital. Paulo, capital, aqui nas mediações do Bexiga. Eu não sei Disse. por que surgiu Dizem anos que é atrás. Santos, né? Exato. Uns dizem que é Santos, mas nasceu aqui. Bom, então já temos outra polêmica resolvida. Lepeira nasceu na capital. Eu até na rádio uma vez eu fiz uma brincadeira. Eu tinha um programa aos sábados chamado Emoções Especial. Tinha Emoções normal, que ia durante a semana, era um programa romântico, com textos românticos e músicas de 5 anos para trás. E aos sábados eu tocava o que bem entendia e falava o que bem entendia. Né? E eu fiz um comentário meio maldoso. Eu falei, pois é, o tango mais famoso do mundo, La Comparsita, é de um autor uruguaio. O maior intérprete da música argentina, Carlos Gardel, era francês. E o seu parceiro mais constante nos tangos mais famosos, brasileiro. E deixei no ar. Deixei no ar. O telefone não parou de tocar. Você fez de propósito isso. Brincadeirinha. Que anos mais ou menos você soltou essa bomba? Acho que foi por volta de... O programa começou em 82, me parece, foi até 2000. Foi nos anos 80. Eu não lembro exatamente o mês. Eu imagino que o telefone deve ter congestionado. Não, o pessoal da redação não teve sossego. Te pediram para nunca mais fazer uma brincadeira dessa? Apesar de você dizer que não gostaria de ter dado esse furo, e acho que ninguém gostaria de ter dado, esse fato marcou a tua carreira. E de uma certa forma, sim. Inclusive, teve uma televisão aqui de São Paulo que fez um programa especial. Era um programa sobre venda de carros. Mas eles reuniram o Nelson de Oliveira, que era o locutor e que era o apresentador do programa, e eu. Porque o Nelson de Oliveira foi o locutor que apresentou o último show do Chico Alves no Lago da Concórdia. Sim, o famoso. Eu fiz exatamente fui o primeiro locutor a noticiar a morte do Chico Alves, né? Embora o fato tenha sido atribuído ao Heron, né? Mas eu não sei, achei a matéria meio mórbida, de mau gosto, não sei.
a gente poderia trazer para você ver isto. Porque o lado, nós temos umas fotografias feitas aí talvez pelo pessoal do Rio que veio logo depois. O carro ficou um tempo encostado ali. Onde estava o caminhão, eles tiraram ali. E o que se sabe é que um lado do carro, justamente não deve ser o lado do Chico, deve ser o outro lado. O carro ficou retorcido, mas o incêndio não atingiu o carro inteiro. Atingiu mais do meio para o lado. Atingiu inteiro, mas mais para o Chico. E algumas pessoas que passaram, naquela época não era Via Dutra, mas que passaram Era ali... Via Dutra, mas era pista simples. Né? Pista simples, isso. E disseram que alguns caminhoneiros, algumas pessoas desceram, porque já sabiam e pegaram objetos que estavam no carro. O que sobrou? Maçaneta, essas coisas para guardar de recordação. Você sabe como é. E aí venderam no Rio de Janeiro, porque não era gente interessada em guardar souvenirs do Chico. Sim. E alguns colecionadores da época, gente que conhecia o Chico, compraram. Entre estes objetos, a placa ela ficou um pouco retorcida, mas por ela estar nesse lado que não houve a batida, ela só ficou um pouco retorcida e chamuscada. Aí tinha um isqueiro no banco no carona ali e tinha mais alguma coisa. Esse isqueiro e essa placa, que era o que era de mais precioso, porque o resto foram para não se sabe o nome dele, um sujeito rico no Rio de Janeiro, que guardou isto como souvenir na sua coleção particular e nem sei que coleção era. Mas ele guardou, talvez pelo valor do Chico. Passaram-se décadas, esse sujeito naturalmente envelheceu e estava para falecer e vendeu esta placa para uma pessoa de Santos ou São Vicente de Santos, que fazia viagens ao Rio de Janeiro e tinha contatos lá. E essa pessoa em Santos comprou. Sim. Bom, passam-se mais décadas, essa pessoa de Santos chegou aos seus 80 e poucos anos. E esse nosso amigo, Claudevan Melo, que infelizmente não pôde estar aqui hoje, entrou em contato com essa pessoa, conhece, são amigos, e este ano, mais ou menos, que mês isso? Meio do ano, aproximadamente. Meio do ano. Esta placa veio para, a placa original do carro do Buick veio parar nas mãos, está nas mãos desse rapaz aqui em São Paulo, que é um colecionador grande do Chico, e guardou. Eu te prometo que nós vamos trazer essa placa para você ver. Ótimo. A placa ela está novinha, eles deram ela estava mais entortada, o rapaz que comprou a primeira vez deu uma pequena desentortada e conservou. Está no amarelo da época, com tudo da época, a placa é autêntica. Distrito Federal, né? A placa do Distrito Federal, Perfeito. na época, e está conosco. Tá? Você vai se emocionar quando vê esta placa, porque você chegou no dia que o carro estava ali. Exatamente. Agora, o incrível é isto ter, para você ver como é a força de pessoas que gostam ou que colecionam. Se você olhar a placa, tirando um pequeno friso dela, que foi o que eles não quiseram desentortar, porque senão poderia às vezes rachar a placa, ela está perfeita. Depois de quantos anos? 64. 64 anos. Quer dizer, e nós estivemos recentemente no cruzeiro, na cruz ali, Local do acidente. no local do acidente, e o Claudevan levou a placa. E nós colocamos ela perto do cruzeiro e fotografamos. Que, filmamos. aliás, diga-se, aquele cruzeiro está colocado em local errado também. Ele está muito avançado em relação ao local onde houve... Onde tinha aquela pontezinha. E aí ele tá mais... Eu acho que esse cruzeiro, acho que ele sempre ficou ali meio que longe, né? Eles não puderam colocar A talvez... impressão mais... que eu tive é que o proprietário do terreno deve ter removido, deve ter tirado de onde estava e trouxe para o terreno. Um pouco mais para lá. Eu imagino que tenha sido isso. Que eu não me lembro de ter sido ali, não. Está muito distante, está quase quando a Dutra começa a subir. Sim, exato. Ao lado direito está essa cruz, né, com o violão. Isso. Que aliás está desaparecido, né? Está desaparecendo. Você vê aí? É verdade. Olha a placa.
11,50, 80. É incrível porque essa placa voltou para o mesmo local onde ela foi retirada 64 anos depois. Agora, nós fizemos isso recentemente, filmamos. Agora você veja, a placa, o cruzeiro hoje ele está pequeno. Sim. Porque eles foram aterrando, talvez mudando de local, ou para cima, ou para baixo. A própria cruz foi mudada, era outra cruz. Né? A própria cruz foi mudada, não era a original. Agora, pelas fotografias de época, é porque você está falando, porque pelas fotos, você não consegue dizer se ela está para cá ou para cá. Não sei. Porque não tiraram as fotos exatamente contra o local onde aconteceu. Só tira a fotografia da foto. É isso. A única coisa é que a cruz ela foi mudada, talvez a primeira tenha enferrujado, colocar, mas ela está tão baixinha agora que você da estrada não vê mais. Né? Não vê. É que nós sabemos onde está, você dá aquela entradinha e ela está lá embaixo. E aquilo ali, toda vez que a gente vai, olha aquela placa, tira foto e tudo, ela está lá, ninguém mexeu. O violãozinho ainda está lá. Quer dizer, ou é o fundo do violão que está lá? Não, sempre foi assim. O violãozinho está ali, pendurado. Só que antes, como ela ficava mais alta, tinha muita cruz para baixo. Então o violão ficava na metade. Agora ele fica no pé da... que mais que tem? Tem uma plaquinha ali. Tem uma pedra. Hoje a cruz é vermelha. Está pintada de vermelho. Né? E fora do alcance de visão de quem passa por completamente. Sim, se você não souber onde é o local... mapa. Não, tanto que quem não sabe onde aconteceu o negócio, passa reto. Porque logo depois da estradinha onde desceu o caminhão, um pouco mais para cima, agora é um desses restaurantes grandes que o pessoal para os ônibus para a turma almoçar. Sim. Então as pessoas sempre passam por ali, mas não tem ideia. Você sabe onde é o local, nós sabemos porque somos pesquisadores, mas ninguém mais sabe. Né? Antes você via ela esplendorosa da Via Dutra. Você passava e você podia não saber o que era aquilo ali, mas agora ela está um toco. Afundada. Não sei, aquele dia que nós fomos tinha tratores, Tava fazendo alguma coisa lá. Eles estavam fazendo, espero que não aterrem mais ainda, né? Porque esse pessoal começa a empurrar entulho para o lado para abrir buraco ou qualquer coisa. O dia que nós fomos, foi até muito interessante, Franco. Tinha um sujeito da obra que estava ali tomando conta dos caminhões, esse tipo de coisa. Ele não estava trabalhando, porque nós fomos, que dia? Um sábado? Um sábado. E aí ele começou a ver a gente para cima e para baixo, olhando aquela cruz, filmando. O nosso amigo Claudevan, que é o detentor da placa, levou um radinho para tocar a música do Chico. Bom, de repente ele se aproximou. E sei lá, aí alguém, acho que foi o Claudevan, né? Sim, sim. Que disse, olha, aqui faleceu o grande cantor brasileiro Francisco Alves. E aí ele disse, outro dia me perguntaram aqui o que seria esta cruz. Porque mesmo escrito o que está nessa placa e tudo, o Francisco Alves hoje é um sujeito que o público nem sabe quem é. Então, aí eu disse para o Claudevan, nosso amigo, olha, você salvou uma alma. Porque ele agora sabe do que se trata, provavelmente vai contar para os outros, e aí então já catequizamos mais 5 pessoas para saber pelo menos quem era o Chico. Agora é incrível, Franco, com a memória no Brasil. Foi o maior cantor da sua época, e talvez o maior Brasil até hoje. E ninguém sabe quem é, a não ser o pessoal. Ninguém sabe. Bom, aqui recentemente, aqui na Jovem Pan, aconteceu um detalhe curioso. A Dona Irã já tinha morrido há uns 10 anos. E aí vieram no programa Show da Manhã, veio ao programa, o conjunto Demônios da Garoa. Aí a produtora do programa que estava na técnica falou, qual deles é a Dona Irã Barbosa? A produtora da... Qual deles é a Dona Irã Barbosa? Tem aquele no meio, tem aqueles dois vivos ali. Tem aqueles dois vivos, tem o corpo do outro, a alma do Dona Irã está ali no meio. Talvez estivesse junto, né? Olha, Evidência da... o pior é que, para quem conhece, ouvir um negócio desse, eu sei que as pessoas não são Estão obrigadas... brincando de rádio, né?
Tem que estudar, né? Tem que ter. Bom, você quando ouve uma coisa dessa, aquilo deve dar uma ribombada na cabeça, que não, pelos anos que você tem de profissão. Agora, como pode isto, o que ele está falando é que o produtor do programa, que deveria saber todas as informações, para não deixar passar a bobagem, é a própria que não sabia nada. Imagina, onde está o Adoniran no meio dos demônios da garoa. Mas ela perguntou isso não para eles, né? Não, perguntou para o operador ou para quem estava ao lado lá. Ai, meu Deus, mas se tivesse perguntado para eles, quem é o seu Adoniran? Capaz de ter ido embora. Lívio? Não tem o que dizer, né? Que a dúvida nossa maior era com relação ao corpo, porque aquela foto deixava dúvida, porque todos falavam que era muito pequeno o corpo. E aquela foto, ela criava uma ideia de que não era, né? E olha, era pequeno sim, porque eu vi bem depois, eu era amigo de um tenente do Corpo de Bombeiros, e a gente tomava cerveja junto. E quando teve lá o incêndio não foi do Joelma, foi do outro, aquele primeiro, da Avenida São João. O que tá lá, o Andraus. Andraus, foi o Andraus. Eu estava indo num estúdio na Conselheiro Nébias, a pé, para gravar um comercial, e esse tenente me chamou. Falou, Franco, vem cá, eu quero te mostrar uma coisa. Com naturalidade, é a profissão deles, né? Sim. Ele abriu não, estava já aberta a porta do elevador, havia 5 ou 6 corpos encostados lá no fundo, desse tamanho assim. Sabe? É impressionante o que aqui fica reduzido um corpo, é impressionante. Franco, uma última pergunta. Você tem ideia, desde o momento que aconteceu o acidente, vocês chegaram rápido lá, foi muito tempo depois, como é que foi o esquema? Você se lembra disso? Ainda tinha fogo ainda? Estavam recolhendo ainda, né? Eu não sei. Mas não tinha mais fogo, isso tudo já... Não tinha mais fogo, não tinha. Aí eu fui com o delegado no jipe, ele tinha um jipinho aquele jipe militar, né? Sim. A gente foi de jipe até lá. Já estavam recolhendo, mas ainda estava a dúvida com relação a quem se tratava. Quer dizer, quando você chegou, não sabia o que era o Chico. Agora, já no necrotério, aí já tinham a informação de que era o Chico Alves. Vocês se lembravam, conforme o Franco disse, que eu sabia que tinha uma pessoa junto com o Chico. Vocês se lembravam que era o irmão da Perpétua? Não. O que eu li a respeito, que está no encarte da Collectors, é que era um rapaz chamado Haroldo Alves. Não me constava que fosse parente de Dona Perpétua, eu não sabia desse detalhe. A informação que eu tive também não posso assegurar. Seria irmão dela. Foi o que eu ouvi contar. Eu não o conheci. Ele seria o irmão da Perpétua. Bom, ele se salvou. Sim, salvou-se. E durou ainda anos. Dizem que já é falecido. Agora. Agora. Mais uma coisa, a gente tem dúvidas, não queremos chatear você, Não, mas... absolutamente. Me diga uma coisa, quando você chegou lá, tinha muita gente? Como é que estava o ambiente lá? Não tinha. Havia carros parados No acostamento. Curiosos, né? Mas não era nada assim, uma multidão assim significativa. Não. Bom, até porque ninguém sabia quem era, né? Eu imagino. Agora, quando souberam depois que foi dada a notícia, tudo, aconteceu alguma coisa do tipo, os repórteres invadiram o local, vieram para Pinda, fizeram... Eu não sei, a imprensa parece que não era tão atuante como hoje, né? Não lembro disso não. De todo mundo ali. Fotógrafos, aquela coisa, como hoje, né? Hoje acontece um acidente, tem um exército de fotógrafos. Imediatamente. Imediatamente. Naquele tempo não. Porque o que a gente se lembra bem é que a partir do momento que o corpo chegou no rio, aí a coisa... Mas daqui até lá, o que nós temos? Essa fotografia que ele tem a cópia aqui, do lençol branco.
Algumas fotos do Buick, todo. A foto, e aliás, a única que eu tenho é essa do velório, é a única foto que eu tenho. Isso bate muito bem com a informação que você está nos dando, que a imprensa na época não era tão mobilizada assim. Porque realmente, fotos do Rio, isso tem de monte quando o corpo chegou, depois o enterro, a missa de sétimo dia. Mas realmente, por isso que existiam essas dúvidas sobre Pinda ou sobre Taubaté. Porque não há quase fotos, não há quase nada, e aí cada um deu a versão que queria. Sustentaram durante muito tempo essa versão de que tudo aconteceu em Taubaté e não em Pindamonhangaba. Acontece muito disso. Não, tanto que esta foto que você nos mostrou, que é que a gente conhece, há revistas que publicaram como tendo sido feita em Taubaté. Foi no Rio Una, que divide os municípios de Taubaté e Pindamonhangaba. Sim, bem na... Tirar uma cópia e trazer... Porque a gente está pesquisando isso já há algum tempo. Sei. Pessoas hoje podem pensar, mas que bobagem, já morreu há 60 e tantos anos. Mas o problema é que a parte da vida do Chico, o nascimento, a vida, tudo isso está coberto. A parte da morte era a única coisa que ficavam essas dúvidas. Sei. Pequenas dúvidas para a nossa época, grandes dúvidas para quem está pesquisando. Então, praticamente você fechou aquilo que a gente precisava saber. Porque a gente tinha que conversar com alguém que viu aquilo ali. Porque todo mundo que fala não viu, ouviu alguém falar. E entre o viu e o ouviu, às vezes tem quilômetros. Né? O que você pode nos falar do pai do Daniel e do Fábio? Ele era seu amigo, era uma pessoa importante, a família na cidade? Ele era professor de português na cidade e era o locutor que fazia a Hora da Ave Maria na emissora local. Muito meu amigo, me ajudou muito e faleceu a questão de uns 10 anos, quero crer. Augustinho Ribeiro, grande figura. A família é sempre envolvida em política, o irmão foi prefeito algumas vezes, Manuel César Ribeiro, que ia salvar a nossa pele na delegacia. Quer dizer, o prefeito também era amigo. Também era amigo. Mas o Agostinho ele era muito... Ele era aquele tipo nervoso, pavio curto, sabe? Era muito pavio curto. Mas uma alma boníssima, uma pessoa fantástica. O pai do Daniel e do Fábio. Este que levou o lençol branco que está na fotografia. Exato, nós entrevistamos o Daniel lá em Pinda a última vez. O Fábio eu só conheço por telefone. Sim. Porque ele fez o nosso contato para a gente vir até aqui conversar com você. E me deu uma preleção daquilo que você conversou com ele por telefone sobre esse momento da sua chegada. Ele falou alguma coisa e deixou você contar. Eu me lembro que eu fui de bicicleta do necrotério para a rádio. Fui de bicicleta. Porque eu morava mais ou menos perto do cemitério. Então eu corri em casa, peguei a bicicleta e fui para a rádio. Cheguei querendo dar notícia, né, aquela coisa de... Aí o pessoal, não, calma, não vai dar não, porque ninguém sabe se é verdade, não sei o quê, Aí depois de muita insistência, eu fui. Dei a notícia e em seguida passei para o Rio. Quer dizer, você acabou meio na sombra com isso, fora de Pindamonhangaba, porque o Heron Domingues acabou tomando... Sim, quando eu passei para ele deu um repórter, porque o repórter antigamente parecia o rádio não se preocupava muito com o noticiário, sabe? Não era uma coisa como hoje, a situação do país era outra coisa. O repórter, por exemplo, só dava notícias internacionais, né? Inclusive, eu sei porque eu fui o segundo locutor do Repórter aqui em São Paulo.
Ah, você trabalhou também. O titular era o Dalmácio Jordão, e quando ele entrava em férias, eu estava de folga, eu que fazia. Eu fui o locutor do Verso aqui. Então era o noticiário. Então quando morreu a Carmen Miranda, eu lembro do Heron. E a notícia policial, que fala o repórter Nelson em edições, morreu Carmen Miranda, morreu Carmen Miranda. Só isso. Pô, o jornalismo mudou um pouco, mudou, né? né? E a mesma coisa foi, mais ou menos a mesma coisa foi o que aconteceu com o Chico, né? Só que a repercussão foi uma coisa assim assustadora. Vocês acompanharam. Bom, hoje você põe isso aqui, você acompanha o que está acontecendo no mundo inteiro. Naquela época as notícias chegavam com. Mas eu acredito que houve comoção em Pindamonhangaba, de Houve em saber. todo lugar, no Brasil inteiro. Eu não sei, também não sei se existe. O da Carmen existe. O do E a Chico gente na rádio, a nossa rádio local, nós não gravávamos nada, até porque não tínhamos gravador. era só. Não tinha. Me lembro que o primeiro spot comercial que eu gravei, que era do Café Bambi, Nem conheço. eu fui gravar em Taubaté. E era um tempo em que se gravava direto no acetato, Sim. sabe? Uma agulha ia sulcando o acetato e já passando a voz. Não tinha aquele negócio de gravar em fita, né? Sim. Depois ir para o acetato, era direto. Se errasse a locução, Ficava ali. anulava a fita, anulava a faixa e fazia outra adiante. Normalmente eram 3 faixas cada lado. E eu me lembro que eu fui gravar em Taubaté, que era a matriz da rádio onde eu trabalhava, né? Então os recursos eram muito parcos. Você viveu a sua vida para o rádio. Ah, sim. Eu trabalhei com grandes figuras do rádio. Trabalhei com o Cid Moreira em Taubaté durante muito pouco tempo, 1 mês, mas trabalhei com o Cid. E em São Paulo, a minha grande aspiração era ser locutor do grande jornal Falado Tupi. E depois de uma semana na Rádio Tupi, eu era locutor do jornal. Tinha virado locutor do jornal. Mas comecei aqui com muita dificuldade em São Paulo. Para ser aceito. Sim. Eu me lembro que o chefe dos Correios lá de Pindamonhangaba tinha uma relação de amizade, ou de um parentesco, com o presidente da Associação das Emissoras de São Paulo, que era o doutor Enéas Machado de Assis. Inclusive, ele fez uma carta para o doutor Enéas me indicando. Aí vai o Franco Neto, tal, doutor, assim. Eu não passei da porta. Ele falou, não tem, né, meu filho, volta para a sua cidade, rádio aqui não é nada que você está pensando, não, vai embora, pode ir embora. Vai não. Não me atendeu. Imagina que você, moço. Aí eu fui arrumar emprego, aí eu fui fazer rádio teatro, na radiodifusora A Hora Certa de Santo Amaro, que já não existe mais. Fazer rádio, porque no interior eu fazia rádio teatro. De rádio teatro me passaram para técnica, né, que eu também sabia operar. E depois eu virei o locutor principal da emissora. Você foi longe, hein? E fui chamado pela Tupi, fui convidado. Né? Quer dizer, o seu sonho foi realizado. Foi, porque eu fui para a Tupi, além de fazer o jornal que eu sonhava fazer, eu fui a convite, né? Que ano isso? Ou Isso foi mais ou menos? 57. Olha, de quando você deu o seu furo até que você chegou rápido. 57 a 62. Eu entrei na Tupi junto com o Rolando Boldrin. Opa. 57. Depois da Tupi? Depois a Tupi Bandeirantes fazendo o correspondente Renner. Né? Aí saí, passei uns 2 anos praticamente só gravando. Aí tive uma passagem rápida pela Rádio São Paulo. Aí fui para a TV Gazeta. Aí da Gazeta me chamaram na Record, fui fazer televisão, fazer as duas.
Tem uma passagem engraçada. Eu passei, Conta um pouco do Franco Neto. Uma vez, quando eu estava nessa Rádio Santo Amaro, eu resolvi ganhar algum dinheiro a mais e sair vendendo publicidade. Então, do prédio Riachuelo 275, acho que 18º, acho que 8º andar, a rádio ficava no 13º, tinha o escritório da Caninha Pelé. O Pelé, até hoje, disse que nunca anunciou nem cigarro, nem bebida alcoólica. Mas ele foi em nome de pinga. Com a fotografia no rótulo e tudo. Qualquer colecionador de cachaça tem essa garrafa. Eu não sabia disso. Eu fiz alguns teasers e fui levar para o anunciante. Aí o anunciante ouviu, tal, aquele gravador reverb pesado, né? E tinha um cidadão do lado, virou-se e falou assim, sabe que você tem uma voz legal para televisão? Eu falei, tá, obrigado. Eu falei, cara tá me gozando, né? Falei, olha, vai na TV Record, fala com o Yanni Júnior, fala que foi o Graciano da Rádio São Paulo. Ele estava lá com a mesma intenção que eu, vender o anúncio da Caninha Pelé. E eu fui falar com o Yanni Júnior. Foi a primeira vez que eu vi o cidadão usando camisa de duas cores, colarinho branco e camisa cor-de-rosa. Né? E aí ele falou, vamos lá para o estúdio. Eu vou para o estúdio. Falou, olha, a hora que acender aquela luz vermelha, você começa a falar. Era o Telerepórter Metal Aço. Tá bom. Eu, nervoso. E aquele tempo era papel e não tinha TP, não tinha nada. E eu comecei a ler, fui lendo. Lá pelas tantas eu virei para ele e falei, e aí, como é que tá? Ele falou, vai, continua, tá no ar. Ele fez teste comigo no ar. Então você estava sendo ouvido por... Já não foi teste, já foi... Mas a história da Caninha Pelé dá o que falar. Você conseguiu fechar o negócio? Fechei. Fechei. Tá vendo? E o Pelé sempre disse que nunca ele fez nenhum tipo de... Diz que nunca anunciou bebida e nunca... e cigarro. Mas foi nome de pinga. É bom que tenha ficado registrando isso por quem vendeu a matéria para a Caninha. Agora só está faltando encontrar o colecionador e filmar a garrafa. Claudevan. Realmente. E, olha, eu vi, até a televisão inclusive mostrou há um tempo aí um colecionador que tinha a garrafa. Isso deve ser raríssimo hoje, né? Porque... E durou pouco tempo também. Acho que durou pouco tempo essa cachaça. Você fez essas vendas para outros produtos? Você conseguiu fazer esse faturamento extra na tua vida? Fiz. Na Santo Amaro eu fiz alguma coisa, além da... Fiz Aerontex. Vendi para Aerontex. Na Bandeirantes eu nunca vendi nada. Aqui na PAN eu vendi para o Top Center. Muito pouco, mas fiz. Na Tupi também, no tempo de Tupi, não fiz nada. Me diga uma coisa. Eu ia lá, quando eu citei agora há pouco a TV Gazeta, a Gazeta foi a única emissora que me convidou para trabalhar 3 vezes e me despediu 3 vezes. Que recorde. A primeira vez, estava fazendo aquele jornal, como diz o Lima Duarte, feito a lenha, né? Então, eu fazia o jornal. Aí morreu o diretor de jornalismo, jovem ainda, o Guido de Santos. Ele morreu e a emissora, em vez de substituir o diretor de jornalismo, ela acabou com o jornalismo. Acabou. Então acabou o jornal, acabou o emprego. Me mandaram embora. Aí me chamaram a segunda vez. Aí o diretor da televisão entendia de tudo menos de televisão, era um grego chamado Pierre Lagudes. Um dia ele me chamou na sala dele e falou, olha, sou obrigado a te despedir porque você ganha muito.
Ah, puxa. Eu realmente tinha um salário bem... Era um bom salário, mas nada de milionário. nada exorbitante, não, absolutamente. Muito menos do que os caras ganham hoje. E mandou embora a segunda vez. Aí me chamaram a terceira vez. Aí começamos a fazer, já um telejornal mais, fazia junto com uma menina, a Solange Moraes. Era o jornal já começou a ficar bonito, as matérias entravam certinho, a gente não tinha nenhum problema de falha praticamente. O jornal estava ficando, como a gente costuma dizer no meio, o jornal estava ficando redondinho. Quando o jornal ficou redondinho, assumiu a direção do jornalismo um cidadão chamado Alexandre Machado. Ah, que está por aí até Está hoje. por aí até hoje. Aí ele resolveu acabar com o telejornal e deu uma câmera para cada garoto da Casper Libero e inventou aquela história do repórter abelha. Foi o Alexandre Machado. Foi, é. E os caras saíam aí com a câmera nas costas, né, entrevistando as pessoas, e acabou o jornalismo e acabou o meu emprego de novo. Bom, acho que não vai ter uma quarta vez, Não, né? eu acho que não. Mas nas 3 vezes, na primeira, eu não tinha entrado na Jovem Pan ainda. Na segunda e na terceira eu já estava Tá. na Jovem Pan. E me diga uma coisa, e o Franco Neto hoje? Olha, eu fui durante 42 anos, 43, eu era o locutor padrão da emissora. Aí, como tudo evoluiu e tal, as modificações, eu fui substituído. Hoje a voz é do Davi Roque. Né? Porque eu estou tratando de um problema de garganta já faz alguns meses, alguns anos, e nenhum otorrino resolve o meu problema. Um deles chegou a dizer que o problema é emocional. E eu estou muito propenso a acreditar que realmente eles exames e não encontraram nada. E a voz velou, ficou a voz velada. Eu falo ainda à noite, tem dia que eu estou melhor, tem dia que eu estou pior. A gente força um pouquinho, eu faço noticiário à noite. Sim. Eu gravo às 4 horas da tarde, uns 20 minutos. Depois à noite eu faço das 8 às 10. Mas eu fazia esse horário matinal. Sim. No Jornal da Manhã eu fiz durante 43 anos. Puxa, Era padrão, era chamado locutor padrão, né? Mas com as modificações eu passei para esse horário noturno. Além do que você nos contou aqui, tanto sobre a sua vida particular, sobre o assunto do Chico, nos diga uma coisa, nos conte alguma coisa que foi relevante na tua vida profissional, que você considere relevante. Há algumas coisas que eu fiz no rádio, né? Por exemplo, aqui na PAN, teve aquele programa O Sermão da Paixão, segundo a Jovem Pan, apareceu um texto do jurista Neif Mata, chamado Canto ao Cristo, que demorava 18 minutos. E um texto muito peso. E eu fiz praticamente ao vivo. Isso marcou, de uma certa maneira, que o texto foi 18 vezes no dia para o ar. No mesmo dia? No mesmo dia, a pedido de ouvinte. Né? E toda sexta-feira, quando tinha esse programa, eles pediam o Canto ao Cristo. O que mais de relevante? A minha ida para o correspondente Renner, que eu fiz um teste com acho que uns 30 locutores, né? Aí selecionaram 5, porque o salário era bom, né? Então o anunciante ia pagar a metade do salário e a rádio a outra metade.
Então selecionaram 5 e eu fiquei entre os 5 e fui o aprovado. Eu achei isso bem interessante. A minha entrada no Grande Jornal Falado Tupi foi a minha primeira grande... Primeiro grande sonho realizado. Sonho Conquista, realizado. né? É. E algumas coisas importantes em termos de programa, alguns prêmios que a rádio recebeu, que eu fui locutor do programa. Né? 2 programas de emoções, eu recebi alguns troféus na PCA, Ah, a PCA. como o melhor programa de rádio AM. São coisas assim relevantes na profissão. Nos cite algumas figuras importantes que você, na sua profissão, conheceu pessoalmente. Que eu conheci pessoalmente. Calil Filho, Alexandre Cadunc, Lima Duarte, que é meu amigo, inclusive, Lima Duarte, Percy Aires, no rádio, vim conhecer Guinapão Newton Travesso, figura importantíssima na história da televisão. São várias, viu? Difícil. Bom, uma carreira que começou aos 16 anos e ainda continua. Difícil lembrar. Você foi feliz? Você foi um homem realizado na tua profissão, Franco? Olha, eu nos anos 60 e começo dos anos 70 eu ganhei, eu acho que eu era o locutor mais bem pago do Brasil, acho, não tenho certeza. Mas os tempos mudam, eu, garotão, detonei tudo que eu ganhei. Fez o que todo garotão faria. Haja vista que eu estou trabalhando até hoje. É mais ou menos isso. Você é um homem realizado? Em termos. Eu estou passando hoje uma fase da minha vida meio chata. Ninguém se separa aos 78 anos de idade. Olha, Eu me separei aos 78 anos. Foi um baque para mim. você teve um casamento. Não, tive mais. Mas o último foi assim, foi um baque, porque é difícil na minha idade viver só. Muito difícil. Não, e difícil se separar aos 78 anos. Né? Exatamente. E por bobagem. Por bobagem. Coisa de internet. Bobagem mesmo. Por isso. Mas enfim, né? Vamos tocar na vida. Cada um tem a sua... Tocar a vida. Nos dê uma mensagem que a gente pudesse passar para uma pessoa que, como você, começou jovem e levou uma vida de amor ao rádio, e você diria que você faria tudo de novo? Sim. Acho que faria tudo de novo. E sinto muita saudade da minha fase no rádio entre os anos 60 e 70. Até 80 foi. Sinto muita saudade. Saudade de muitos amigos. Inclusive agora eu estou organizando um tipo de encontro com os colegas de profissão. E esse encontro pode ser mensal, bimensal, trimestral. Um encontro para um almoço, né? E o primeiro eu dei a ideia, passei para um colega, esse colega passou para outro colega, e nós nos reunimos lá em Alphaville, numa churrascaria famosa lá. E foi um encontro muito agradável, porque eu encontrei pessoas que eu não via há 20 anos. Que o rádio e a televisão tem uma coisa engraçada. O cidadão se demite ou é demitido
você fica sem ver durante 10 anos. Aí se pergunta, e fulanita? Ah, morreu. Ninguém sabe da vida de ninguém, como é que está o cidadão. Então esse encontro é bom para a gente, né? Esse contato, jogar a conversa fora. Né? Jogar conversa boa fora. Boa fora. Então, essa foi uma ideia que parece que pegou. Vamos fazer o próximo agora, depois das festas. Apareceu bastante gente? Apareceram 22. Mas também foi muito pouco divulgado. Né? Agora a gente vai ter mais tempo. É capaz de aparecer um monte agora. Né? Até porque os 22 vão chamar outros e vão mais. E a grande parte do primeiro encontro quer repetir a dose. Bom, só vai agregar. A grande parte quer repetir. Olha, Franco, a gente não tem como te agradecer. Que isso? Teu tempo, a tua gentileza, a tua simpatia conosco. Isso. Porque agora praticamente você nos deu a versão final do que aconteceu, porque você foi um sujeito que estava lá. Esse negócio de diz que me diz que não funciona. O negócio é quem viu a coisa lá eu estive no local, acompanhei parte, né? Uma parte importante. Uma parte muito importante. Da história. Muito bem. Ok. Muito obrigado. Bora. Obrigado a vocês. Obrigado pelo teu tempo. Foi um prazer conhecer você pessoalmente. Disponha qualquer outro esclarecimento, qualquer outra coisa que eu possa ajudar. Sim. Suas ordens. Agora, nós é que vamos fazer. Nós vamos trazer a placa para você ver. Tá bom. Isso é uma coisa. E a filmagem E a filmagem que nós fizemos lá, que acho que você vai ter interesse de ver. E essa também, né? E esta também. Traremos uma cópia dessa entrevista para você guardar. Veja, nós não somos profissionais desta área. Nós somos pesquisadores. Então, não se incomode se quando você vê não vai ter um tratamento Rede Globo. Mas a gente vai fazer o melhor possível para que você tenha orgulho do que nós fizemos aqui nesse tempo que você nos deu. Perfeito. Quem sabe um dia, dali para frente, a gente possa trabalhar realmente num documentário com tudo isso que nós captamos. Quem sabe um livro sobre o Chico, que precisaria um livro definitivo sobre o Chico. Você falou que, desculpa, sem querer interrompê-lo, já interrompendo, você falou que coleciona discos antigos, né? Muitos, eu tenho 78. Eu tenho milhares de discos. 78 rotações. Sim. Eu tenho aqui sabe aquele álbum Capa Dura? Sim, De 78? sim, que vendia os... Eu tenho, acho que alguns, tá tudo, eu não falei descasar, eu mudei. Aquilo vai junto, né? Vai junto e quebra porque está ressecado, Bom. sem O uso. 78, se você faz isso, ele quebra. Eu tenho um Capa Dura, que eu tenho 21 gravações diferentes do Carinhoso. Sabia que a Isaura Garcia gravou Carinhoso? Nunca soube que a Isaura Garcia gravou isso. Que a Isaurinha gravou Carinhoso. O Peter Kreuder gravou, aquele pianista alemão. Sei, muito menos. Mas por que Carinhoso? Você... Não, eu ganhei esse álbum, né? E eu tenho alguma coisa, alguns discos de vinil, alguns que eu participo, né? Por exemplo, eu gravei a narração do lançamento do estéreo no Brasil, em 63. Não sabia. Para Audio Fidelity. Sim. A gravação original em inglês é narrada pelo Peter Allen. Aí eles traduziram a narração, pegaram os efeitos, e eu gravei lá no estúdio do Scatena a narração em português. Chama-se Estéreo Espetacular. Foi o começo do estéreo no Brasil. Tem mais LP de Copa do Mundo que eu narrei. Três Copas, até 70. Não sabia que você tinha narrado Copas do Mundo na rádio, eu não sabia. Não transmitindo futebol. Sim.
fazendo os Sim. Comentários. comentários, né? E deve ter mais alguma coisa. Eu gravei até pro. Como é que ele chamava? E eu não lembro de ter nada dele, pô. Aquele alemão dos passarinhos lá, O que ia gravar os passarinhos Esse eu tenho alguns álbuns, me lembro dele. Eu gravei inclusive um que narra o procedimento numa cabine de avião. Os comandos, o comandante falando com o copiloto. Nessa gravação estou eu, o Enzo de Almeida Passos, acho que o Antônio Pimentel, acho que nós. Tudo que ocorre na cabine de um avião no momento de decolagem. Então, né? Mas isso são... Johann Dalgas Frisch. Isso, Dalgas Frisch, que andou pelo Brasil de norte a sul, atrás desses... Isso. Gravando... Conseguiu gravar o Irapuru, né? Isso, o primeiro que conseguiu. Me diga uma coisa, isso que você está falando são o quê? Acetatos? Não, long play. Mas long plays únicos? Ou isso foi editado? Foi editado. Foi editado como comercial? Esses das Copas do Mundo, eles foram feitos por um laboratório que patrocina, Le Petit. Eles patrocinaram e distribuíram. Agora o estéreo foi posto à venda. Você não dá licença 2 minutinhos? Sim, por favor. Eu tomo um diurético. E aí precisa... Preciso dar uma corrida. Vai lá. Fica à vontade.